Esse padre que vou mostrar diz uma verdade, porém não completa, diríamos diz meia verdade, pois não se deve confiar em nenhuma alma viva sobre a terra, principalmente nele, viu? Vejam o que ele diz. Não confie em ninguém, nem no seu marido, nem na sua esposa, nem nos seus pais, nem nos seus filhos, nem nos seus irmãos, mais do que Deus. Realmente, Deus nos alerta a jamais confiar em homens, conforme inclusive algumas dicas que ele nos dá. Em Salmos, por exemplo, no capítulo 118, entre os versículos 8 e 9, ele está aqui, olha, ele diz o quê? É melhor confiar no Senhor do que confiar em homem, tá? É melhor confiar no Senhor do que confiar em príncipes, tá? Então o que é príncipes? Príncipes são autoridades eclesiásticas, pastores, padres, bispo, cardeais e seja quem for. Melhor confiar em Deus do que confiar em homens, não importa o posto deles, tá bom? Veja o que disse Pedro e demais apóstolos em Atos 5:29. Ele diz o que? Olha, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Tá vendo como é que é? Porque, curioso, porque logo Pedro, tido como referência pelo catolicismo romano, nos alertaria sobre isso. Como diríamos, por que logo ele? Né? Fica no ar aí, olha. Voltando em Salmos, o 146, então capítulo 146, versículo 3, Deus nos fala através do profeta, do patriarca, a mesma coisa. Ele diz, galera, não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Quem é o filho de homem? Filho de homem são pessoas que são mensageiros, como eu, por exemplo, e outros que levam a mensagem, mas não confie nem nesses. Ele está falando, na verdade, o que? Olha, filho de homem trata-se de qualquer pregador que não tenha status de príncipe, entendeu? Que não tenha status de padre, de ancião, de pastor, de cooperador, etc. Não confiar, veja bem, não quer dizer que não devemos ouvir a pessoa, seja ela quem for, pois de que religião, de que denominação seja, tá? Pois não confiar não é sinônimo de não ouvir. É como eu sempre digo, ouça o seu padre, ouça o seu pastor, ouça o seu vizinho, mas confira com as Sagradas Escrituras, tá? E se o que ele lhe prega for diferente da Bíblia Sagrada, certamente as suas palavras, por mais atraentes e bonitas que sejam, não vêm de Deus, é anátema, tá? Então fiquem bem espertos. Veja, por exemplo, o que o Lucas escreveu, ele que acompanhava o apóstolo Paulo, nos instrui, já lá naquele tempo, lá no início da pregação do Evangelho, tá? Lá em Atos 17:11, olha a dica que ele nos dá, que nós estamos aqui repetindo ele, olha, ele diz o quê? Ele nos diz o quê? De bom grado receberam a palavra, examinando a cada dia nas Escrituras se as coisas eram de fato assim. Ele está dizendo o quê? Veja o que Jesus Cristo, através dos seus apóstolos, já nos advertia a não apenas confiar em homem, nem mesmo em Paulo, olha que interessante, e sim conferir nas Sagradas Escrituras. Então ele está dizendo que, olha, quando Lucas escreveu isso, era sobre o povo da cidade onde ele tinha chegado, na Macedônia, tá? E disse, olha, que eles, apesar de ouvirem Paulo, conferiam nas Sagradas Escrituras. Vocês veem como é que é? Então, gente, olha, veja exemplos aqui que eu vou dar. Você compraria um carro sem ver, apenas confiando no vendedor, afirmando de que o carro está completo, está uma beleza, baixa quilometragem, pneus novinhos, documentação tudo em ordem, bonitinho? Você confiaria e já ia pagando sem ver o carro? Você seria um otário? Claro que não. Certamente iria conferir o real estado, procedência do veículo, antes de arriscar o seu rico dinheirinho, não é mesmo? Entendeu? Agora, o futuro de sua alma não é bem mais importante do que um carro? Outro exemplo, quer ver? Antes de comprar um imóvel, você fecharia o negócio sem antes conferir a escritura de posse e ver ali
a escritura de posse da propriedade sem antes saber se não está comprometida com inventariado, se tem se ou não nenhuma dívida pendente sobre ela. De repente está lá travada no CDHU, está indo, tá indo para leilão e você está de otário comprando. Só vai fechar o negócio depois de constatar de que está tudo em ordem, não é mesmo? Agora, conferir se poderá ir para a vida eterna no reino celeste ou ir para o lago de fogo e enxofre, não é de verdade, não é bem mais importante do que um mísero carro e uma casa ou outro imóvel que seja? Não é muito mais importante? Pois se preocupa tanto com coisas terrenas, coisas que não vai levar para o túmulo, caixão não tem gaveta, tá? E despreza a verdade, se apoiando em falácias e catecismo de homens. Então, na hora de comprar um carro, você quer ver o carro, quer tocar nele, tá? Na hora de saber qual é o futuro da sua alma, você não quer saber o que qualquer um bonitinho, engravatadinho te fala, valeu. Prefere arriscar com o que lhes impõe na cabeça. Basta um sujeito aí se apresentar com um terno de corte perfeito, bem acabado, a gravata aí chamativa e uma igreja cheia de gente lá vibrando e acenando com os braços e até dançando, e outras então com hinos bonitos, bem entoados. Também, no caso da católica, né, um padre com batina de cor bem forte, estola reluzente por cima da batina, né? Em uma igreja assim lotada de gente, com os vitrais coloridos, e pronto, é aqui mesmo que eu vou. O que ele falar é regra a ser seguida, e eu não quero ouvir mais ninguém, não quero saber de mais nada e não quero saber de conferir. Onde está escrito que ele está te falando a verdade? Deus permite isso de propósito, pois só assim ele vai saber quem realmente é dele. E por outro lado, quem faz questão de ignorar as verdades dele, de Deus. Desperta, meu irmãozinho, minha irmãzinha, você particularmente católico, enquanto é tempo, e salva sua alma. Em nome de Jesus. Amém.